Introduzida pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, a Blitzkrieg é uma tática militar que se concentra em um golpe único, coordenado e intenso contra um inimigo. Esta nova e brutal forma de guerra tem sido usada por outras nações com maior ou menor efeito desde então. Após a assinatura do Tratado de Versalhes em 1918, a Alemanha refletiu sobre suas perdas e procurou melhorar estrategicamente suas ações militares no futuro. O sucesso em avançar significava priorizar o ataque em vez de definhar nas trincheiras. A Alemanha queria resgatar sua reputação e retificar sua estratégia na Segunda Guerra Mundial. A implementação da Blitzkrieg durante a Segunda Guerra mudou a forma como o mundo experimentaria a guerra no futuro. Blitzkrieg, de maneira simplória, pode ser definida como uma tática militar caracterizada por ataques repentinos e concentrados, usando tanques, blindados, infantaria e ataques aéreos para dominar um inimigo de todos os ângulos. A palavra alemã Blitzkrieg se traduz em guerra relâmpago, provocando uma alegoria ao fenômeno de poder implacável da natureza no auge de uma tempestade. A Blitzkrieg propunha um ataque frontal, prendendo o inimigo em uma névoa de artilharia de todas as direções. Baseado no princípio da concentração do estrategista militar prussiano Karl von Clausewitz, os ataques de Blitzkrieg mobilizam tantos recursos quanto possível para atacar um único alvo. O objetivo é capitalizar o elemento surpresa enquanto usa-se a velocidade para destruir o inimigo. Usando essa tática, a Alemanha garantiria vitórias atrás de vitórias, sofrendo menos baixas entre suas tropas do que na guerra tradicional. Ignorando as consequências, a Blitzkrieg seria então utilizada contra cidades e vilarejos com preocupação nula em se tratando de vítimas civis ou destruição da infraestrutura local. A Primeira Guerra Mundial foi travada com a defesa sendo a vanguarda da estratégia de cada militar. A guerra de trincheiras permitiu aos exércitos tempo suficiente para estabelecer suas frentes defensivas, mas a desvantagem tática de construir trincheiras e as condições insalubres que produziam deixaram as tropas literalmente enterradas vivas. A paisagem do campo de batalha mudavam a cada avanço e a chuva de artilharia deixava a terra de ninguém em cinzas com os corpos espalhados por cima. Quando o mundo entrou em turbulência mais uma vez em 1939, a Alemanha estava ansiosa para retificar sua estratégia militar e reduzir as baixas desta vez. Às 4h45 da madrugada de 1º de setembro de 1939, a primeira de muitas Blitzkriegs caiu sobre a Polônia. A invasão do país por Hitler pegou a nação de surpresa quando 2.000 tanques, 900 bombardeiros e 400 aviões de combate começaram a atacar. Os alemães emergiram do mar, do céu e da terra, prontos para guerrear em todas as frentes. A Alemanha usou a Blitzkrieg para iniciar a Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes a Alemanha também invadiu a Noruega, a Bélgica, a França e a Holanda, empregando a mesma tática de surpresa. Quando a Alemanha interveio para ajudar a invasão italiana no norte da África, a brutalidade inesperada destes ataques pressionou as tropas britânicas e francesas e as colocaram em uma posição de defesa constante. Talvez o uso mais notório da Blitzkrieg tenha sido a campanha de bombardeio sustentado conhecido como Blitz, que teve como alvo cidades e vilas britânicas durante a Batalha da Inglaterra. Ataques dessa natureza atraíram pessoas comuns para as linhas de frente da guerra. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra total, convocando todos os aspectos da sociedade a participarem do esforço de guerra. Nenhuma indústria, nenhuma empresa, nenhuma nação e nenhuma pessoa poderia escapar do alcance da Blitzkrieg naquele momento da Europa.
A partir de 7 de setembro de 1940, Londres foi bombardeada por 57 noites seguidas, forçando dezenas de milhares de pessoas a procurarem abrigos nos sistemas de metrô de Londres. O Conselho de Transporte de Passageiros de Londres serviu refeições de 2 centavos, junto com chá e café, para aqueles que trouxeram suas próprias canecas para a residência provisória. A técnica da Guerra Relâmpago restaurou a reputação da Wehrmacht, as forças armadas do Terceiro Reich. Através de suas invasões, as forças militares alemãs voltaram com força após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. A Blitzkrieg contou com surpresa, velocidade e cobertura terrestre, fazendo uso de cada ramo militar dentro da Wehrmacht. Ao convocar marinheiros e soldados, a Alemanha liberou recursos suficientes para garantir que qualquer resistência pudesse ser esmagada. Esta técnica seguia uma abordagem estereotipada: atacar, penetrar e cercar. Com o tempo a seu favor, os alemães obtiveram sucessos rápidos e de larga escala, lançando bombas e invadindo as ruas de várias cidades. A guerra desceu sobre toda a Europa e, com a estratégia revitalizada da Alemanha, as primeiras batalhas tendiam a terminar a seu favor. A natureza surpreendente e inesperada da Blitzkrieg deixou vários países indefesos enquanto suas forças tentavam se reagrupar no meio da noite. Embora elementos de Blitzkrieg tenham sido usados antes do século XX, o advento de novas tecnologias em aeronaves, armamentos e comunicação tornou o termo Blitzkrieg sinônimo da Segunda Guerra Mundial e da Alemanha. A Alemanha foi a primeira nação a adotar essa prática militarista e usou sua novidade para ganhar vantagem psicológica sobre as forças aliadas. As estratégias da Blitzkrieg seriam emprestadas pelos aliados depois de alguns anos, mas nos primeiros dias da guerra, a Alemanha garantiu uma liderança tática enquanto seus inimigos lutavam para se defender de qualquer forma contra ela. Embora focadas principalmente na alocação estratégica de seus próprios recursos antes de atacar, as campanhas de Blitzkrieg visavam atingir o ponto mais fraco da defesa do inimigo. A Wehrmacht foi dividida em Heer, Luftwaffe e Kriegsmarine. A estratégia de Blitzkrieg dependia destes 3 ramos para apoiarem uns aos outros enquanto atacavam de maneira inesperada. Uma vez que os nazistas identificassem uma cidade ou fronteira que pudesse ser facilmente violada, a Wehrmacht enviaria tanques e blindados, infantaria móvel e bombardeiros aéreos para envolver o inimigo em uma névoa de fumaça antes de atacar com o golpe final. Além dos avanços em armas e aviões, a Segunda Guerra Mundial viu o primeiro uso de rádios portáteis pelos batalhões. O imediatismo da comunicação por rádio significava que aqueles no céu poderiam fornecer informações sobre uma batalha com uma visão panorâmica. Tropas a quilômetros de distância umas das outras poderiam coordenar ataques e sincronizar suas forças terrestres e aéreas. Os alemães foram os primeiros a usarem esses sistemas de rádios avançados na Segunda Guerra, mas seu uso generalizado por todas as potências na guerra logo significou que as comunicações precisavam também serem feitas em códigos. A vantagem inicial dos alemães durou até meados de 1942, mas à medida que a guerra continuava, os aliados começaram a tomar emprestada táticas da Blitzkrieg. A Europa estava em chamas há muito tempo e era hora de combater fogo com fogo. O general George Patton havia sido um afiado estudante da literatura alemã na sua juventude, mas quando se juntou às forças armadas dos Estados Unidos, aplicou seu interesse na Alemanha para acabar com suas ações na guerra. Patton encorajou uma mentalidade de Blitzkrieg entre as tropas que ele liderava, enfatizando campanhas curtas, afiadas e furiosas, segundo ele próprio dizia. Ele ordenou que as forças aliadas permanecessem móveis em vez de se restringirem ou estacionarem, como acontecera nas trincheiras. Quando as tropas do eixo se aventuraram na União Soviética em 1941, os aliados tinham uma ideia melhor do que esperar e os nazistas sofreram mais baixas do que o previsto. A novidade da surpresa desapareceu após o uso excessivo da Blitzkrieg. Pelo resto da guerra, as potências do eixo e dos aliados sofreram o declínio do conceito de Blitz. Segundo George Patton, um bom plano executado com violência agora é melhor do que um plano perfeito executado na próxima semana.
Com o fim da Segunda Guerra, as Blitzkriegs brilharam aos olhos dos estudiosos e estrategistas e atraíram diversos militares por seu brilho fugaz e poder inebriante. Estas ações violaram descaradamente as convenções de guerra que haviam sido acordadas multilateralmente nas convenções de Haia e na Primeira Convenção de Genebra. Embora taticamente vantajosa para as operações militares, as Blitzkriegs desconsideravam o procedimento de declaração de guerra, toleravam a matança cega de civis e alimentavam a ideia de que ataques antiéticos valiam a pena se obtivessem uma vantagem grande o suficiente. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 viu o advento de uma campanha de Blitzkrieg modernizada. O termo choque e pavor inundou a cobertura jornalística americana e criou expectativas para uma vitória rápida em Bagdá. Harlan Ullman, que cunhou o termo campanha de choque e pavor, observou que isso foi mal interpretado na mídia como um espelho das táticas de Blitzkrieg. Ele afirma que o objetivo pretendido da campanha não era atingir centros civis ou matar pessoas, mas sim destruir o senso de unidade, propósito e vontade do inimigo de lutar. A invasão do Iraque foi, em aspectos importantes, guiada pela chamada doutrina Powell, outro termo criado também por jornalistas. O general Colin Powell, que serviu como presidente do Estado-Maior Conjunto durante a Operação Tempestade no Deserto em 1991 e também secretário de Estado durante o primeiro mandato do presidente George Bush, defendeu o uso vigoroso da diplomacia antes da aplicação da força militar avassaladora para resolver então os conflitos. As operações militares, quando julgadas necessárias, deveriam ser rápidas, estratégicas e bem-sucedidas. O ataque inicial ao Iraque em 2003 emprestou alguns elementos psicológicos da Blitzkrieg tradicional ao enfatizar a tática de choque e pavor que havia sido usada na Operação Tempestade no Deserto nos anos 90, mas diferia totalmente do modelo alemão da Segunda Guerra Mundial em seus esforços para minimizar os danos colaterais, ou seja, mortes de não combatentes ou destruição de infraestrutura civil. O exemplo mais recente, por sua vez, para a aplicação moderna do conceito Blitzkrieg foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, um exemplo notável das consequências antiéticas e desumanas de um ataque Blitzkrieg, mesmo que militarmente mal sucedido, pelo menos até agora. Após a anexação da Península da Crimeia em 2014, as forças apoiadas pela Rússia entraram em conflito armado com soldados ucranianos pela propriedade da região de Donbás. Após anos de cessar-fogo ignorados e ataques cibernéticos constantes, a Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O que a Rússia continua a chamar de Operação Militar Especial resultou na morte de mais de 9 mil civis e no deslocamento de 7 milhões de pessoas. Como é comum em ataques e Blitzkrieg, o agressor, neste caso a Rússia, não declarou guerra formalmente e até hoje se recusa a fazê-lo. Mísseis russos são lançados diariamente contra escolas, shopping centers, hospitais e casas, atingindo a população civil ucraniana de longe antes que o conflito chegue de fato à sua porta. As ruas das cidades de Mariupol, Donetsk e Luhansk tornaram-se campos de batalha enquanto os soldados ucranianos defendem-se das forças russas no terreno. As reportagens televisionadas e a transmissão em tempo real pelas mídias sociais das atrocidades na Ucrânia trouxeram a realidade de uma Blitzkrieg moderna literalmente aos nossos olhos. Embora a Blitzkrieg tenha sido introduzida com a intenção de diminuir o derramamento de sangue nas ofensivas alemãs, a sua aplicação nos anos da Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, tornou aquele conflito a guerra mais mortal da história. No papel, a Blitzkrieg é uma estratégia simples e genial. Na realidade, as Blitzkriegs manipulam as emoções de um inimigo confiando no medo, surpresa e desorganização para causarem baixas em massa entre civis e soldados, pegando as potências aliadas de surpresa naquele primeiro momento. Mas, em seguida, forneceu-lhes então a estratégia que acabaria por garantir a sua vitória final. Os aliados estudaram a estratégia do inimigo para usá-las contra eles, e as nações seguiram este exemplo desde então. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrados também
nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanaque Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.